Olá, está começando mais um Trabalho em Revista, o programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Hoje começamos uma série de reportagens sobre acidentes de trabalho. Nessa primeira matéria você vai saber que os acidentes de trabalho também podem ser ocasionados pelo próprio trabalhador. E nesse caso, será que ele tem direito à indenização? É o que vamos saber na reportagem de Priscila Hauer. A culpa de acidentes de trabalho nem sempre é do empregador. Há casos em que, mesmo orientado e com equipamentos de segurança, o trabalhador acaba provocando o acidente por descuido próprio, cansaço ou autoconfiança em excesso. E exatamente por conta dessa autoconfiança, negligência, imperícia, o trabalhador acaba exagerando, e perde o controle, às vezes, da função, da operação da máquina. Então, há um risco muito grande de acidente de trabalho quando acontece esse tipo de perfil, esse tipo de comportamento por parte do trabalhador. Um outro fator preponderante ao risco de acidente de trabalho ocorre quando o profissional omite um problema de saúde na hora da contratação. Ele pode ter um desmaio ou um outro tipo de acidente, e é que se descobre lá na frente essa doença pregressa que não foi relatada no exame admissional. Os coordenadores regionais de uma empresa de construção civil, que atua em todo o território brasileiro, afirmam que, mesmo redobrando os cuidados e a fiscalização, ainda encontram problemas para conscientizar os funcionários. Existem casos de acidentes com fatos assim, de o trabalhador machucar um dedo, com um corte grave, do trabalhador perder um dedo, Acontece de um esmagamento, de algum dedo da mão ou até mesmo do pé, por conta de alguns equipamentos que são pesados, e ele não segue o procedimento correto. É um risco, porque não há dentro de um canteiro de obra a possibilidade de um profissional de segurança do trabalho estar 24 horas ao lado de um profissional, de um trabalhador. Dentro de um canteiro de obra nós temos um profissional que às vezes ele está cuidando lá de 100, 200 pessoas. Então não tem como ele estar ao lado de cada um, às 24 horas. Nesses casos em que o trabalhador é o causador do acidente, a Justiça do Trabalho isenta a empresa da responsabilidade de reparar o dano, já que ela não contribuiu para o ocorrido. Ou seja, o funcionário não tem direito à indenização. Não, o trabalhador, nesses casos em que ele concorreu exclusivamente para a lesão, ele não tem direito à indenização. Direto de Brasília, você vai saber sobre um hotel que foi condenado por não repassar aos trabalhadores as gorjetas pagas pelos clientes. Acompanhe os detalhes desse caso na reportagem. Cada centavo juntado todo dia faz a diferença no final do mês. Dá para ajudar pelo menos em muita dívida em casa, Dá para ajudar muito a família. Pode fazer umas compras melhores para dentro de casa, pode comprar roupa, calçado. Deixa a gente mais seguro, tranquilo. Pensa no que você vai calcular uma coisa e você tanto quer uma coisa e não consegue. Então, se você colocar a mão na consciência e ver que o bolso está tranquilo, você pode comprar o que quiser. E para garantir essa tranquilidade financeira, recepcionistas de hotel fazem questão de guardar a gorjeta, que normalmente é dividida de forma proporcional entre os colegas de trabalho. Mas no Rio de Janeiro, isso não aconteceu. A recepcionista de um hotel recebia todo mês o salário fixo e também a taxa de serviço, que era a gorjeta incluída nas despesas dos hóspedes no percentual de 10%. O total devia ser distribuído entre os funcionários, de acordo com a escala de pontos determinada pela empresa e com a função exercida. Mas o valor retido, na verdade, era de 36%. A quantia servia para custear a despesa da administração, atitude que, segundo o hotel, está prevista em acordo coletivo. O relator do caso aqui no TST, ministro da 5ª Turma, Emanuel Pereira, diz que a atitude da empresa é ilegal. Esse desconto é legal porque ele faz parte do salário do trabalhador. O trabalhador não tem que estar se preocupando em pagar despesas administrativas, aquele dinheiro é dele. Ele faz jus
ao recebimento dessa gorjeta. O ministro lembra, mesmo que não seja um valor fixo, a gorjeta faz parte do salário do empregado. Ele tem o salário e tem a parte variável. A parte variável é exatamente a gorjeta. Na hora que se retira a gorjeta ou parte da gorjeta, evidentemente que o salário do trabalhador diminui. O ministro determinou que os valores retidos fossem repassados à trabalhadora, decisão que prevaleceu na quinta turma. No próximo bloco, a gente recebe o advogado Maurício Aldi, presidente da OAB de Mato Grosso, instituição que está completando 80 anos. Não saia daí que a gente volta em instantes.